Se no último vídeo você começou a enxergar o ciclo invisível que te prende, hoje a gente vai dar um passo ainda mais profundo. Porque, infelizmente, perceber o ciclo não significa que você vai conseguir sair dele. E talvez isso esteja doendo mais do que você esperava. Mas isso é um bom sinal. Existe uma fase muito específica na vida de quem está em um relacionamento abusivo, tóxico ou narcisista e que machuca muito, que é quando a ilusão começa a quebrar. Porém, o vínculo ainda não foi rompido. E é aqui que muitas mulheres se sentem confusas, porque antes você sofria, mas ainda acreditava. Agora você sofre e começa a perceber. E isso muda tudo. Tu sabe por quê? Primeiro, você começa a notar padrões. Sempre vão ser as mesmas brigas, as mesmas desculpas, as mesmas promessas. Segundo, você vai ter aquela mesma sensação de esperança, seguida da mesma decepção. Quantas de vocês já não passaram por essa situação de achar que dessa vez vai dar certo, dessa vez vai mudar, dessa vez vai acontecer o que nunca aconteceu até hoje, mesmo tendo os mesmos ciclos? No fundo, uma pergunta começa a surgir: por que eu continuo aqui, mesmo sabendo que tudo isso me faz mal? Talvez este seja o momento em que você está fazendo essa pergunta. E essa pergunta é muito importante porque é o início de um despertar. Mas atente para um sinalzinho. Que esse momento também pode ser o início de uma grande culpa e trazer consigo tristeza, início de sintomas depressivos, ansiedade. Porque existe um antes e existe um depois. Antes, você ainda não via, não percebia, então você justificava as suas ações e justificava as dele também. E depois, quando você começa a ver, começa a perceber, começa a se julgar também. O sentimento é outro. E aí você acaba se culpando por algo do qual você não tem culpa. Então, perguntas como: eu já sei, então por que eu não consigo sair? Será que eu sou fraca? Será que eu realmente gosto disso? Já recebi inúmeras mulheres aqui no meu consultório dizendo: será que eu realmente sou tudo isso que ele fala de mim? Será que eu sou má? Será que eu estou aqui porque eu gosto de estar? Será que o problema sou eu? Então são perguntas bem comuns e acredito que em algum momento você deva ter feito essas perguntas para si mesmo. E é aqui que mora um dos pontos mais perigosos desse processo. Você começa a se tornar agressora de si mesma. Mas o que você precisa entender, e não somente entender, mas entender com muita clareza, é que você não está presa a uma pessoa. Você está presa a uma dinâmica emocional. Não é só sobre ele. Nada é só sobre uma única pessoa. Tem muito mais coisas aí envolvidas que você não consegue perceber e nem distinguir. Mas estamos aqui para isso, para trazer luz àquilo que está na escuridão. Para começar, eu quero que você me responda. Se você estiver no grupo, o código do Recomeço, me responda lá no grupo, tá? E caso você ainda não esteja e queira participar numa segunda oportunidade, manda mensagem para mim. Então, me responde. O que acontece de você, dentro de você, toda vez que ele se afasta? Toda vez que ele te ignora? Toda vez que ele te trata com frieza? Existe uma ativação emocional. E isso vai criando uma divisão interna. Uma parte sua quer ir e a outra parte ainda deseja esperar, quer ficar. E enquanto essas duas partes estão em conflito, você fica ali no meio termo, paralisada. Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito honesta, sem julgamentos, só verdades. Você está esperando que ele mude ou você está esperando que ele volte a ser quem ele foi lá no começo? Como eu já disse, torno a repetir.
Nenhum relacionamento ruim começa ruim. Para que você esteja presa a esse relacionamento. Vocês tiveram momentos muito bons. Momentos de uma entrega, momentos de amor, que é o bond love, que vai te encher de amor. Você vai se sentir a pessoa mais especial do mundo, para então, depois de um determinado momento, ele realmente mostrar para o que veio. E muitas vezes não é nem sobre a mudança, é sobre resgatar uma versão dele que ele talvez nunca tenha sido real por inteiro. Entenda isso. Mas que foi suficiente para te prender. E pensar sobre isso dói. E é uma dor muito grande. Porque significa aceitar que aquilo que te conectou não se sustenta na realidade. Foi uma mentira. Quando você enxerga essa mentira, você percebe que não perdeu só o presente, você também perdeu o passado, os sonhos que você teve, que você construiu. Porém, enquanto você não aceitar isso, você continua negociando com o impossível. Vai tentar ajustar, vai tentar explicar, vai tentar superar, suportar, esperar. O que é que você vai esperar? Algo que não se mantém. E aqui vem uma verdade muito difícil, mas muito necessária. Você não está só tentando manter um relacionamento, você está tentando evitar uma dor maior, porque sabe que encarar a realidade vai te obrigar a tomar uma decisão. E você vai ser obrigada a lidar com dores, a dor de soltar, a dor de perder, a dor de recomeçar, a dor de ficar sozinho com você mesmo. Talvez você nem saiba mais como é estar em solitude. Porque por mais que esse relacionamento doa, ele ainda te ocupa, ele ainda te distrai, ele ainda te dá algum tipo de sentido, mesmo que seja através do sofrimento. E isso denota traumas que precisam ser resolvidos. Isso denota que em algum momento do seu passado, você precisou suportar, você precisou aceitar, você precisou fazer coisas para ser aceita, porque ser você não era o suficiente. E isso ficou no seu inconsciente. E quando você pensa em sair, não é só ele que você vai perder. Você perde a rotina emocional que você construiu, você perde a conexão. E isso assusta muito mais do que parece. Talvez você esteja pensando, mas não é assim. Mas isso assusta, ter toda essa mudança. Então, se você hoje está percebendo tudo isso, mas ainda não conseguiu sair, nem lidar com a situação, isso não significa que você não quer, significa que existe algo dentro de você que ainda está preso. E esse algo, ele não precisa ser ignorado, ele precisa ser compreendido. Ele não precisa ser forçado, ele não precisa ser reprimido, ele precisa ser compreendido. Porque quando você não entende o que te prende, você continua tentando se soltar do jeito errado. Você precisa entender os mecanismos que te prendem nessa relação, os traumas que te prendem nessa situação, para que você então, enfim, comece a usar as ferramentas certas para poder ser livre, livre de fato, livre para amar, livre para viver, livre para ser feliz, livre para sorrir. Como você sorria lá antes e hoje nem lembra mais. E tudo isso te desgasta, te faz duvidar de você, te faz sentir incapaz, coisa que você não é.